Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, do verso 13 em diante, será a nossa leitura hoje. Primeira Pedro capítulo 3, verso 13. Para os irmãos que estão nos visitando, nós estamos por alguns domingos meditando nessa carta. Ela foi escrita por Cefas, aquele apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e ele escreveu essa carta num ambiente de muita perturbação e grande tribulação. Ali pelo meados do ano 60 depois de Cristo, havia se iniciado uma grande perseguição estatal, com uma série de calúnias que se tinham levantado contra os nossos irmãos. Os nossos irmãos eram alvos de diversas desconfianças. Eles eram acusados de violência, eles também eram acusados de participar de um complô para derrubar o imperador. Eles eram chamados de maus cidadãos porque eles não chamavam o imperador de senhor. Essa palavra senhor na antiguidade era usada para designar a pessoa do imperador, dando a ele um status de divindade. E os nossos irmãos não usavam essa palavra para se referir ao imperador, mas apenas ao Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, houve uma grande perseguição. Eles corriam risco de perder a família, perder os bens, perder a liberdade e perder inclusive a própria vida. O apóstolo Pedro, o próprio que escreveu essa carta, foi um dos que foi martirizado nessa grande perseguição, junto com o apóstolo Paulo, que foi decapitado. Mas antes disso ele escreveu essa epístola para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de motivação àqueles irmãos, a dizer a eles que eles não poderiam desistir da fé em Jesus, e ao mesmo tempo para lembrá-los de todas as bênçãos que eles são herdeiros através do Evangelho de Cristo Jesus. Ele fez isso nos primeiros 3 capítulos. Nos primeiros 3 capítulos, Pedro apresenta a grande salvação que Deus nos deu, uma salvação que foi planejada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, aplicada ao nosso coração. Em seguida, Pedro se dirigiu a diversos grupos da igreja. Ele falou com os cristãos que eram escravos, ele falou com as mulheres, ele falou com os maridos, depois ele falou com a igreja toda como cidadãos de Roma, como é que eles deveriam proceder. E agora Pedro, ele está, a partir dessa segunda parte do capítulo 3, ele está focalizando de uma forma muito mais especial no sofrimento propriamente dito que os nossos irmãos estavam enfrentando. O tema da nossa meditação essa noite será: não tenha medo, santifique a Cristo. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 17, vamos ler a passagem da palavra de Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Amém. Amém. Então nós dividimos em 2 partes praticamente o texto hoje. Primeira parte, Pedro exorta aqueles irmãos a não terem medo. Na segunda parte, Pedro exorta eles a santificar a Cristo. E nós vamos ver essas 2 divisões. Então a primeira parte, ele orienta aqueles irmãos que eles não deveriam ter medo. É o que ele diz, começa, ou pelo menos começa a dizer, no verso 13, quando ele afirma o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Então Pedro está falando que é comum, é normal, que se recompense quem faz o bem e se puna quem faça o mal.
Então isso é comum na sociedade. Nós falamos um pouco hoje de manhã a chamada graça comum, que é aquela graça que Deus concede a toda a humanidade, em que o ser humano, mesmo não sendo regenerado, ele é capaz de desenvolver certas virtudes como honra, como dignidade, esse tipo de coisa. Então Pedro está reconhecendo que essa graça de Deus atingiu todas as pessoas, de modo que se tornou comum que as pessoas recompensem aqueles que fazem o bem, ao passo que punam aqueles que façam o mal. Então é como se Pedro estivesse argumentando o seguinte: se vocês são bons cidadãos, se vocês são bons escravos, se vocês são bons súditos do imperador, se a esposa procura viver bem para o seu marido, se o marido procura viver a vida comum do lar, por que é que essas pessoas haveriam de fazer mal para vocês? Porque as pessoas irão punir aqueles que estão zelando o que é bom. Eu não sei se você percebe, mas por trás dessas perguntas que Pedro faz no verso 13, ele na verdade está trazendo uma exortação. Tem uma exortação embutida aqui. A exortação é: façam o bem. A exortação é: zelem por aquilo que é bom. No entanto, o próprio Pedro reconhece que, embora seja comum que as pessoas tenham essa ideia de que se deve tratar bem quem é bom e punir quem é mal, ele reconhece que às vezes nem sempre isso acontece. Às vezes se persegue quem faz o bem, ou às vezes se persegue uma pessoa precisamente por ela fazer o bem. E é por isso que ele escreveu a primeira parte do verso 14, quando ele disse assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Então Pedro está reconhecendo aqui que poderia acontecer, e de fato aqui estava acontecendo, a oposição chegando na vida dos cristãos, justamente porque eles estavam fazendo o que é justo. Aí Pedro apresenta uma palavra de conforto, só que a palavra de conforto que ele apresenta não é dele, ele está usando as palavras de Jesus Cristo: bem-aventurados sois. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 5, versículo 10, em que Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pedro está lançando mão dessa passagem. É como se ele estivesse dizendo: olha, se você está sofrendo alguma retaliação física, psicológica, por defender, por praticar aquilo que é correto, aquilo que é aceitável, Pedro está dizendo: se alegre, se alegre. Isso significa que você é do reino de Deus. Isso significa que você é participante da graça de Deus. Então, quando o modo de vocês viverem estiver despertando ressentimento, perseguição, calúnia, maus sentimentos no coração das pessoas, isso é uma prova de que vocês estão indo para o céu e eles estão indo para o inferno. E é por isso que você é bem-aventurado, é por isso que você é feliz aos olhos de Deus. E ele fecha essa exortação, reforçando essa ideia na segunda parte do verso 14, dizendo o seguinte: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Meus irmãos, os nossos irmãos nessa época sofriam muitas ameaças. Então você imagina um cristão num certo bairro de Roma, numa cidade próxima a Roma, e as pessoas dizendo: explodiu uma perseguição, o imperador matou tantos, o imperador pendurou fulano na escada, fulano se tornou em tocha humana nos jardins do imperador. Os nossos irmãos estavam sendo constantemente assediados, as pessoas estavam tentando colocar medo no coração deles, e a exortação de Pedro é: não fiquem com medo daquilo que eles estão dizendo, das ameaças que eles estão fazendo. Não vivam como se vocês estivessem em constante alarme. Sejam zelosos por praticar o bem. E se a perseguição explodir, lembre-se da promessa de Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Pedro está dizendo que nós perdemos o medo da perseguição quando nós sacamos a promessa como sendo a nossa arma. Quando você pega a promessa de Jesus, de que ele disse que tem um reino para você, um reino superior, um reino final, um reino que é acima de qualquer cogitação humana. Se você se arma com essa promessa, Pedro diz: o medo vai embora do seu coração e você pode viver uma vida em paz, apesar da perseguição. Pedro continua, meus irmãos, apresentando uma outra exortação em oposição a uma vida de medo. Versículo 15:
Em vez de vocês terem medo, olha o que ele diz no verso 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. É bem interessante porque aqui Pedro mais uma vez está fazendo alusão a uma passagem bíblica, só que agora do Antigo Testamento. Se você pudesse olhar comigo no livro do profeta Isaías capítulo 8, você vai ver de onde Pedro tirou essa ideia de santificar Cristo como Senhor no coração. Pedro está fazendo uma citação do Antigo Testamento, e ele propositalmente faz uma mudança na citação, quando ele joga no Novo Testamento. Ele pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso eu sou um herege, mas Pedro era veículo de revelação, e ele podia fazer isso. Então no capítulo 8 do profeta Isaías, no verso 13, ele diz assim, que é uma exortação do profeta Isaías para o povo de Judá: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Pedro está lançando mão dessa citação e fazendo uma alusão a ela. E aqui, irmãos, em Isaías era um capítulo bem interessante, porque o povo de Judá estava sendo oprimido por diversas nações vizinhas. E o rei de Judá, na época, um homem chamado Acás, ele, por conta do medo que ele tinha dessas nações que estavam prestes a atacar o seu reino, ele começou a fazer alianças com nações ímpias, algo que era constantemente proibido pelo Senhor, porque Deus havia colocado a si mesmo como sendo o protetor do seu povo. Ele havia dito que ele é o Senhor dos exércitos, ele que luta as batalhas de Israel. Mas Acás, aqui, por causa do seu medo, ele começou a fazer alianças com povos vizinhos e tentando aumentar o volume do seu exército e então defender o seu reino. E é nesse sentido que vem o profeta Isaías e exorta a ele, o povo de Judá, dizendo: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. É como se ele estivesse dizendo: você precisa se consagrar ao Deus verdadeiro, você precisa tratar como distinto o Deus dos exércitos. Ele é o único, Ele é o fiel às suas promessas, Ele é o protetor do seu povo, Ele é o guerreiro das guerras de Judá, e Ele é o Senhor de todos os acontecimentos. Portanto, você não precisa ficar com medo das outras nações, do crescimento dos exércitos das nações vizinhas. Confiem no Senhor, se santifiquem a Ele, tomem Deus como sendo o Senhor dos seus exércitos. E aí Pedro pegou essa mesma ideia e aplicou aos cristãos daquela época, que também estavam com medo. Aí você pode voltar para 1 Pedro capítulo 3, e talvez agora essa citação de Pedro fique um pouco mais clara para você no verso 15, quando ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Note que Pedro fez uma mudança aqui, ele tira a expressão Senhor dos exércitos e ele coloca Cristo. Ele diz: vocês devem santificar, isto é, vocês devem consagrar Cristo como Senhor no vosso coração. E essa palavrinha aqui, irmãos, Senhor, é uma palavrinha que causava muito transtorno para os cristãos, porque essa palavrinha Senhor, no primeiro século, era a palavra usada para se referir ao imperador. Na língua que o Novo Testamento foi escrito, era a palavra Kyrios. O imperador era chamado de Kyrios. E essa palavra Kyrios, que na nossa língua portuguesa foi traduzida como Senhor, ela é uma palavra que não expressa apenas reverência, mas ela expressa uma certa adoração de divindade. Então, quando o cidadão romano acendia um incenso para o imperador, dizendo que o imperador era Kyrios, ele não estava apenas reconhecendo ele como uma autoridade humana, mas ele estava dizendo que o imperador era divino, ele tinha status de divindade. E os cristãos se negavam a fazer isso. Os cristãos se negavam a usar essa palavra para se referir ao imperador. E Pedro aqui propositalmente está dizendo: santifiquem a Cristo como Kyrios, santifiquem a Cristo como Senhor. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o divino, é Ele a pessoa a qual vocês reverenciam, é a Ele que vocês levantam as suas orações, que vocês cantam as suas canções, é a Ele que vocês adoram. Então eles dizem: vocês precisam santificar a Cristo dentro do seu coração. O que isso significa, irmãos, para eles? O que isso significa para nós?
que significa santificar a Cristo? Santificar a Cristo significa considerá-lo como sendo o maior valor. Santificar a Cristo significa tê-lo como o maior tesouro da sua vida, como a pessoa que você mais admira, como o prêmio mais querido que você recebeu na sua existência, como aquela pessoa que merece receber a sua honra, a sua estima. É a pessoa a qual você mais ama nesse mundo. Cristo é uma pessoa que você admira o senhorio dele, a maneira como ele governa o universo. Então, esses dias nós tivemos um eclipse muito bonito, que a lua ficou meio avermelhada. Então, aquelas pessoas que santificam a Cristo como Senhor, elas olham para uma beleza daquela e dizem: isso é de Jesus, é Ele que fez, é Ele que orquestrou. Foi Ele que organizou o universo para que em um certo momento do ano todos os planetas fiquem alinhados e nós vejamos aquela beleza. Isso é santificar a Cristo. Santificar a Cristo é você considerá-lo como sendo o Senhor da sua vida, como Deus dos seus acontecimentos, de você olhar sua história a partir de Cristo, olhar todas as ocorrências da sua vida, as boas e as ruins, como sendo parte da obra que Cristo está fazendo na sua vida, em formar a própria imagem dele em você. E você crê nisso, você vive para isso, você o louva por isso, você agradece a Ele por isso. Isso significa santificar Cristo. Então, no final das contas, o imperador, quando começa a sua perseguição estatal, ele podia até achar que estava traçando o destino dos cristãos, mas Pedro aqui está tentando fazer esses irmãos pensarem que existe um Senhor acima, existe o Senhor dos exércitos, existe o Senhor da história. É Ele que tem o controle final de todos os acontecimentos, é Ele que tem as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, Pedro aqui está chamando os cristãos a se armar com esse tipo de pensamento. Parem de ter medo. Não façam que nem os judeus lá do tempo do profeta Isaías, que começaram a ficar com medo e começaram a fazer alianças com povos pagãos. Temam a Deus. Considerem Jesus como precioso. Considerem Jesus como sendo o Senhor da sua existência. Considerem Jesus como sendo a pessoa que escreveu a sua história, todos os seus acontecimentos, e o medo vai embora. Ele continua desenvolvendo essa ideia de santificar a Cristo, só que agora ele não fala mais de santificar a Cristo no coração. Ele mostra uma outra maneira de santificar a Cristo. Então nós vamos olhar, focalizar aqui a segunda parte do verso 15. Ele diz assim no verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Agora veja a outra maneira de santificar a Cristo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Outra maneira de santificar a Cristo é você saber explicar sua fé, é você saber explicar sua esperança. Qual é a grande esperança do cristão? A grande esperança do cristão é o próprio Cristo, é a pessoa de Cristo e tudo aquilo que Cristo representa para a gente. Então, quando nós somos perguntados da nossa esperança, nós precisamos pelo menos saber que nós cremos em Jesus. Jesus Cristo é Deus, igual ao Pai. Ele não foi criado, Ele é eterno, Ele sempre existiu, Ele é um eterno presente. Mas um dia, no seu imenso amor, Ele resolveu se tornar humano. Ele resolveu que a sua divindade seria envolvida pela sua humanidade, e Ele se tornou um servo. Ele viveu nesse mundo sem cometer nenhum pecado, Ele teve uma vida santa, Ele ensinou as pessoas a andar com Deus, Ele morreu uma morte substitutiva, um pagamento pelos pecados de todos aqueles que creem nele. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, inaugurando a ressurreição prometida para todos aqueles que se ligam a Ele em arrependimento e fé. E hoje Ele está sentado ao lado de Deus, Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, e nós cremos que um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai julgar o mal, Ele vai julgar o mundo, Ele vai julgar Satanás, Ele vai inaugurar um novo reino, novos céus, nova terra, justiça, santidade, plenitude ininterruptas. Essa é a nossa esperança.
E Pedro está dizendo: vocês precisam saber explicar isso. Vocês precisam ter uma resposta. Essa palavra resposta é uma palavra bem interessante, é a palavra apologia, de onde se criou essa ideia de defesa, uma defesa organizada. Todos aqueles que fazem cursos de teologia estudam uma matéria chamada apologética, que é a arte da defesa da fé. E Pedro está dizendo: vocês precisam ser apologetas, vocês precisam ter uma resposta, vocês precisam saber explicar a esperança de vocês. Meus irmãos, para você fazer isso, você não precisa ser teólogo treinado, você não precisa ter estudado em seminário. Aliás, boa parte desses irmãos aos quais Pedro está escrevendo, aos quais eram irmãos analfabetos, a maioria deles era escravo, que não sabia nem escrever. E Pedro diz: vocês precisam saber da razão da sua fé. Toda vez que vocês forem perguntados, vocês precisam estar prontos. E os cristãos eram muito interrogados. Eles eram interrogados em conversas informais. Eles eram interrogados em conversas formais. Basta lembrar o apóstolo Paulo no Areópago e os filósofos lá cercando ele e fazendo perguntas para ele sobre a fé cristã. Os nossos irmãos eram interrogados em tribunais, em que eles tinham que comparecer para explicar para imperadores e procuradores o porquê eles eram como eram, faziam o que faziam, pensavam como pensavam. Então você imagina um pagão chegando para um cristão nessa época e dizendo assim: por que você não chama o imperador de Quírios? Por que você não acende o incenso para o imperador? Não tem nada demais, você acende o incenso para ele e você pode continuar adorando seu Jesus sem nenhum problema, porque o império não quer acabar com o cristianismo, o império só quer que os cristãos adorem o imperador e continuem vivendo a sua fé. E Pedro está dizendo: vocês precisam saber explicar, vocês precisam ter uma palavra para dizer isso. Então, irmãos, para os nossos irmãos fazerem isso, eles deveriam conhecer a palavra, eles deveriam refletir a respeito da sua fé, e eles também deveriam ter ideias organizadas para poder dar razão daquilo que eles criam. É bem verdade, irmãos, que o fato de se dar uma boa resposta nem sempre significa que a pessoa que está ouvindo vai aceitar. Nós sabemos que isso é uma obra do Espírito Santo, é Ele que abre o entendimento, é Ele que faz com que a pessoa compreenda a verdade de Deus com o coração. Mas Pedro está dizendo que, independente dos resultados, o cristão deve estar pronto para dar uma boa explicação a respeito daquilo que ele crê, a respeito de quem é Cristo, a respeito daquilo que você espera de Cristo. Pedro continua nesse mesmo tema, no restante dos versículos. Só que agora ele ele fala algo a respeito do modo como você deve dar essa explicação. Como é que você deve dar razão da sua fé? Será que deve ser naqueles debates bem acalorados, como a gente normalmente vê nas mídias sociais, ou nesses programas de televisão, que as pessoas levantam a voz, falam alto, ficam com raiva? Olha o que Pedro diz no versículo 16, como é que você deve dar razão da sua fé. Ele diz assim: fazendo-o todavia com mansidão e temor e com boa consciência. Como é que deve ser a apresentação dessa fé? Tem que ser uma coisa acalorada, aquela briga, aquela gritaria? Pedro usa 3 palavras. Ele usa a palavra mansidão, para dizer que tem que ser algo sem ira, sem descontrole, sem gritaria, algo não emocional demais, ao ponto de se tornar uma carnalidade. Ele diz que tem que ser feito com temor, a palavra temor aqui é respeito, e ele diz tem que ser feito de boa consciência. Sabe essa ideia de consciência? É a ideia que você tem intenções puras. A ideia é que você não quer só ganhar o debate, você quer santificar a Cristo naquele debate. Esse é o ensino de Pedro. Dessa maneira aqui você santifica Cristo. Então você não quer ganhar de qualquer maneira. Isso acontece muito quem participa de debate, que às vezes você não está tão preocupado com a verdade, você está muito mais preocupado se as pessoas vão considerar se você ganhou ou perdeu. Pedro diz: o propósito final é você simplesmente honrar Cristo.
O que eu acho aqui, irmãos, é que Pedro está lembrando a todos nós que às vezes um bom argumento pode ser perdido por causa da maneira como nós o apresentamos. Nós o apresentamos de uma forma às vezes injuriosa, às vezes com grosseria, às vezes humilhando aquele que está contrapondo-se a você. E Pedro diz que tudo isso acaba por enfraquecer a verdade. Lembre-se de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então precisa se lembrar disso. Isso é muito comum nas mídias sociais. A gente vê muito isso, muito debate de crente na mídia social, que um começa a debater com o outro, daqui a pouco está um xingando o outro, e isso é um grande desserviço ao Evangelho. Mas no final das contas, qual seria o resultado disso? Então imagina Pedro dizendo para os cristãos: olha, façam uma boa defesa da fé, tanto no conteúdo como na forma da sua apresentação. Faça isso com uma boa explicação e com mansidão, com temor e com boa consciência. O que isso vai produzir naquela sociedade que está percebendo esse debate dos cristãos? Ele diz isso no final do verso 16. Ele fala: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro está dizendo aqui que o resultado de alguém que sabe fazer uma excelente defesa da fé e que tem um modo correto, fazendo com mansidão, com temor, com boa consciência, Pedro diz, o resultado é que os caluniadores ficarão envergonhados. Eles vão perceber que aquelas acusações que estão sendo ditas contra vocês não é verdade. Irmãos, é interessante que isso aconteceu na história. Vários historiadores romanos pagãos, eles escreveram que os cristãos não foram responsáveis pelo grande incêndio da cidade de Roma no ano de 64, como Nero acusou os cristãos de ser. E eles disseram que não tinha condição. Alguns deles até se infiltraram como sendo espécies de agentes secretos no meio dos cristãos. Eles se batizaram e começaram a participar da comunidade cristã como se fossem cristãos, mas eram espiões da época. E eles viram, não tem condição. São pessoas simples, pais de família, camponeses, gente que se reúne e cantam canções a Jesus, celebram a ceia, batismo, ajudam uns aos outros, estão cuidando dos órfãos, das viúvas, das crianças abandonadas, dos idosos. Não tem condição. O que está sendo falado a respeito deles é mentira. Então o bom procedimento dos nossos irmãos acabava por calar todas aquelas críticas que estavam sendo ditas. No verso 17, Pedro fecha essa sessão preparando para o versículo 18, que vai ser objeto da nossa reflexão semana que vem. E por favor, ore por mim, porque essa é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Mas no versículo 17, e já introduzindo o verso 18, ele fala assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então Pedro diz, algumas vezes é a vontade de Deus que você sofra. A gente raramente pensa nisso. A gente pensa que a vontade de Deus é sempre que a gente tenha boa vida, existência plena, que a gente tenha uma vida tranquila. Mas Pedro está dizendo aqui, algumas vezes é a vontade de Deus que você sofra. Às vezes a vontade de Deus é que você sofra uma vida inteira. No caso desses irmãos aqui, uma parte significante deles foi jogado para os leões. Foram condenados a lutar com gladiadores. Colocavam eles em ruas e passavam com carroças de cavalo em cima deles. Amarravam eles em sacos e entregavam para cães famintos os devorarem. Pedro diz, às vezes é a vontade de Deus que vocês passem por isso. Mas ele diz, se for para você passar, passe fazendo aquilo que é bom. O que é o bom aqui no conceito de Pedro? Ele está falando do bom comportamento dos cristãos santificando Cristo no próprio coração, dos cristãos estando prontos para dar razão da sua fé,
fazendo isso com temor, com respeito, com boa consciência e com mansidão. Então, Pedro está aqui fechando essa sessão. Pois bem, meus irmãos, vamos caminhar aqui para uma parte mais conclusiva, e eu quero trazer algumas lições para a gente considerar. Quando a gente lê 1 Pedro, tem algumas coisas que fica difícil a gente encontrar paralelos com o momento que a gente está vivendo hoje, porque aqui a gente está falando de uma perseguição estatal, e louvado seja Deus, porque no Brasil nós não temos ainda uma perseguição estatal aberta, descarada, determinada a destruir a fé cristã. Muitos falam de perseguição que está ocorrendo, mas de uma forma mais velada. Mas como ocorreu aqui, nós não experimentamos no Brasil ainda, e nós devemos sempre agradecer ao Senhor por isso. Mas tem algumas coisas que aqui servem para a gente. Primeiro, é pensar como nós devemos viver numa sociedade que é hostil aos valores cristãos e ao próprio Cristo. Como é que nós devemos viver numa sociedade assim, em que constantemente está se criticando aquilo que a gente crê e aquilo que nós fazemos, os nossos valores? Ou talvez você possa pensar de uma forma mais pessoal: o que eu devo fazer em uma situação em que alguém está me fazendo sofrer? Então tem alguém que está fazendo você sofrer, tem alguém que está fazendo você derramar lágrimas, tem alguém que está causando inquietação ao seu coração. O que fazer? Pedro tem uma palavra para a gente aqui. Primeiro, nós temos que fazer o bem, nós temos que ser zelosos do que é bom. Então em casa, no trabalho, no trânsito, na família, em todo lugar, nós somos chamados a viver como crente, zelar pelo que é bom, sermos gentis, prestativos, nunca nos vingar, não viver falando mal das pessoas, sendo honestos, sendo submissos. Essa é a maneira pela qual nós fomos chamados a viver nesse mundo. E esse tipo de comportamento, ele não é condicionado à maneira como as pessoas nos tratam. É justamente quando as pessoas estão voltadas e determinadas a nos fazer mal e nos destruir, é que nós somos chamados a nos comportar assim. E ao fazer isso, nós estamos sendo semelhantes a Jesus. Então essa é a primeira coisa. Você está sendo tratado mal, você está sendo maltratado, tem alguém fazendo você sofrer, destrua o mal com pancadas de bem. Segundo lugar, o que nós temos que fazer em caso de alguém que nos faz sofrer, ou diante de uma sociedade hostil aos valores cristãos? Nós precisamos nos armar com a promessa de Jesus, a promessa de Mateus capítulo 5 versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês precisam se armar com essa promessa. Deus me prometeu um reino. O meu reino não é aqui. Aqui é o meu campo de batalha. O céu não é aqui. O novo céus e a nova terra não é essa realidade. Aqui é o deserto. Aqui é a minha jornada. Aqui é o ambiente em que eu sofro. Mas tem um reino preparado para mim. Tem um reino eterno, perfeito, sem pecado. Um reino que eu vou herdar contra Jesus. E quando eu chegar lá, eu vou perceber que todas as retaliações, todos os sofrimentos, todas as lágrimas que eu derramei nesse mundo por causa de males que fizeram contra a minha vida, foram muito pequenos em comparação a tudo aquilo que Cristo reservou para mim. Irmãos, nós somos chamados a nos armar com esse tipo de pensamento. O apóstolo Paulo disse que se a nossa vida se resume a esse mundo, nós somos os mais infelizes de toda a humanidade. Nós somos chamados a pensar numa outra vida, a pensar que essa existência aqui, ela pode ser muito difícil para a gente. Ela pode ser uma existência de perseguição, de relacionamentos complicados. Ela pode ser uma existência de doenças intermináveis, de problemas emocionais. Mas aqui não é o fim, aqui é só uma passagem, aqui é só uma transição. A nossa vida, ela está escondida com Cristo. O nosso céu está guardado junto com o Senhor. E nós precisamos nos armar com essa promessa,
porque essa promessa vai renovar a nossa fé, essa promessa vai dar força para a gente se levantar e continuar, essa promessa vai restabelecer a nossa vida e colocar os nossos olhos na eternidade. Isso era fundamental para aqueles irmãos que estavam sendo mortos de uma maneira covarde, e é fundamental para a gente hoje também, que vive num mundo cercado de muitos problemas pessoais, emocionais, espirituais. Então, se arme com a promessa de Jesus. Deus preparou um reino para você. Terceiro lugar, que precisamos fazer numa sociedade hostil ou em situações em que as pessoas nos fazem sofrer? Nós precisamos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Nós temos que considerar Cristo o ser mais precioso da nossa vida. Nós precisamos prezar pela companhia de Cristo, ter anseio por Ele. Esse anseio é manifestado na vida de oração, leitura das Escrituras, em você entoar canções a Cristo, de você admirar, tirar tempo para pensar em Cristo. Lembra qual foi a primeira petição que Jesus nos ensinou quando Ele foi ensinar os seus discípulos a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós fomos chamados para fazer isso. Então a ideia aqui é para você acordar de manhã e você despertar do seu sono e lembrar: Deus está me permitindo eu ter mais um dia de existência para eu poder santificar a Cristo. Eu santifico a Cristo lembrando que é Ele que perdoa o meu pecado. Eu santifico a Cristo lembrando que é Ele que limpa e alivia a minha consciência. Eu santifico a Cristo recordando que Ele dá sentido à minha vida, que Ele defende a minha causa, que Ele carrega os meus fardos, que Ele sustenta a minha existência, que Ele me protege, que Ele supera os meus medos, que Ele cura as minhas feridas e que Ele será o meu conforto na hora que eu for morrer. É assim, irmãos, que a gente santifica a Cristo. E provavelmente essa é uma das maiores necessidades da gente hoje. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos santificar a Cristo dentro do nosso coração. Assim, irmãos, nós vamos ter força para continuar. Nós vamos viver uma vida que verdadeiramente honra ao Senhor Deus. E por último, nós precisamos estar prontos para dar resposta a respeito de Cristo e a respeito do que Ele representa para nós. Para os incrédulos, para os ateus, para a falsa ciência, para os falsos cristãos, para as falsas religiões, nós temos que ter resposta para dar para eles. Cristo é desonrado quando nós não sabemos nos expressar a respeito da nossa fé. Cristo é desonrado quando alguém pergunta para você algo a respeito da fé cristã e você diz assim: ó, isso aqui eu não sei explicar direito não, eu vou ligar para o meu pastor, eu vou fazer uma pesquisa no Google, depois eu te digo, mas eu sei que é assim, mas eu não sei explicar. Nós temos todos os recursos hoje, recursos que inclusive os nossos irmãos do primeiro século não tinham, e nós temos hoje para nos ajudar a conhecer a nossa fé e saber explicar a nossa fé com inteligência, com profundidade, mostrando que a fé cristã não é que nem historinha de Papai Noel. Nós temos história, nós temos teologia, nós temos arqueologia. Na sua igreja você tem escola bíblica dominical para você estudar a doutrina, estudar um pouco mais de história. Aqui nessa igreja nós temos curso de teologia que funciona todas as noites. Todas essas são ferramentas para você cumprir esse mandamento que foi dado aqui para nós: conhecer a nossa fé, saber dar uma boa razão, uma boa explicação, e isso vai honrar o nome do Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos. Nós estamos vivendo numa época em que ser cristão, acreditar em Deus, é considerado como sendo coisa de gente que não tem inteligência. Não é inteligente crer em Deus, não é inteligente acreditar em alma, não é inteligente acreditar na Bíblia. Inteligente é acreditar na ciência, é você acreditar nos remédios, é você acreditar naquilo que é matéria, naquilo que pode ver, naquilo que pode ser analisado pelo laboratório. E nós temos assim diversos irmãos
que tem militado nas ciências, produzindo obras muito maravilhosas, abrangentes, profundas, simples de entender, que você pode aprender mais a respeito da sua fé, e você dá uma resposta, fazer uma boa apologia, e nesse momento, saiba, Cristo está sendo santificado. Quer uma coisa melhor do que essa? Cristo olhando para você lá do céu, dizendo: está ali meu filho, minha filha, olha como ele fala de mim, olha como ele tem paixão de falar daquilo que eu fiz, olha como ele sabe explicar bem. E quem sabe, Deus vai te dar a graça de ver de repente um incrédulo, um ateu, um descrente, um pagão, curvando-se diante de Jesus Cristo, por conta da ação do Espírito Santo por meio de você. Essa é uma das boas experiências que Deus reserva para a gente aqui nesse mundo. No final das contas, meus irmãos, Cristo brilha mais em nossa vida quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós tratamos ele como o Senhor da nossa existência, quando nós paramos de temer as pessoas, temer o mal que elas podem nos causar, temer o dano que podem infringir a nossa vida, e ao mesmo tempo nós somos capazes de falar de Cristo com beleza, com profundidade e com o desejo de santificá-lo. É desse modo que Deus quer que nós vivamos no mundo hostil, é dessa maneira que Deus quer que você viva em relacionamentos conflitantes. Então o meu desejo, a minha oração é que Deus opere isso no seu coração, na sua vida e também na nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento e vamos clamar para que Ele realize isso em nossa vida. Deus, Tu conheces o nosso coração, e o Senhor sabe que em diversos momentos da nossa vida nós nos pegamos com medo. Nós nos pegamos com medo do futuro, nós tememos as pessoas, o mal que pode ser infringido à nossa vida, nós tememos circunstâncias, tememos doenças, desemprego, abandono, mas nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, confessando a nossa falta de fé, e às vezes até a nossa incredulidade, e pedindo e clamando por Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a santificar Cristo em nosso coração, a termos Ele como o amado das nossas almas, e a crermos que a nossa vida está sendo dirigida por Ele. É Ele que escreve a nossa história, não as pessoas, não o governo, não as instituições, mas Jesus é o autor de cada capítulo da nossa vida. E se é da Tua vontade, Senhor, que nós passemos por tribulações e sofrimentos nesse mundo, nós pedimos que o Senhor nos ajude a fazer o bem no meio de tudo isso, a sermos testemunhos vivos da ação do Teu Espírito nesse mundo, a santificarmos Cristo através das nossas palavras, que no nosso proceder, naquilo que falamos, as pessoas vejam Cristo transbordando em nosso coração, que Ele venha ocupar todos os espaços da nossa vida, e que nós venhamos a falar dEle com muita paixão, com muita profundidade, com muita alegria, mas também com mansidão, com temor, com consciência limpa, com desejo sincero, profundo, de vê-lo brilhando, de vê-lo, ó Pai, sendo santificado na boca do incrédulo, daquele que ainda não se entregou a Ti. Faz isso, Senhor, na nossa vida. Nós necessitamos do Senhor. São coisas como essa que dão razão à nossa existência, e nós pedimos que o Senhor faça isso, e certamente nós vamos glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.